E vamos levantar uma questão séria e atual. O ser humano nasce homem ou mulher, ou isso é uma construção social? O que você acha? É sobre isso que nós vamos conversar. Vem comigo. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 22º vídeo. E quero mais uma vez ler Gênesis 1, 26 a 28, onde lemos assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então hoje nós queremos perguntar, porque isso que está se debatendo, né? Estranho essa informação que tem surgido, esse debate que tem ganhado assim repercussão, né? O ser humano, ele nasce homem ou mulher, ou isso é uma construção social, hein? Olha, gente, vamos repetir uma questão aqui. Se Deus não existisse, se nós fôssemos fruto do acaso, então, de uma sorte brutal aí, ou de um azar brutal, então, realmente a gente não deveria nada a ninguém. Tudo bem, a gente poderia fazer o que quisesse, não teria responsabilidades morais, nada, esqueça tudo. Mas uma vez que Deus existe e o mundo só existe porque Deus o criou e Deus fez o ser humano, então quem coloca as regras é Deus. É simples assim. Ele fez. E para Deus, o que define homem e mulher é a biologia, não é a sociologia, não é a tradição, os costumes, nada disso. Ele fez o ser humano homem. Nós temos o cromossomo, um X e o outro Y. O cromossomo sexual. E a mulher tem 2 cromossomos X. Bom, é assim. Aqui está a diferença. Então nós temos o homem e a mulher. E devem viver nessa condição. A tentativa de trocar esses polos, de inverter essa situação, é um desvio, como tantos outros. O homem foi feito para matar, para assassinar, para roubar. O homem foi feito para destruir? Não. O ser humano foi feito para ser ou homem ou mulher. Tentar inverter essa situação é desrespeitar tudo que Deus falou e propôs. É só isso. Agora, eu queria que você soubesse que em todos os livros da Bíblia, em toda a estrutura bíblica, o pensamento de Deus continua o mesmo. O mesmo. Então, Deus fez o homem para ser humano para ser homem ou mulher. Inverter isso é contradizer a Deus. Por isso que nós encontramos advertências duríssimas na Bíblia contra essa tentativa de mexer nessa questão. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, mas eu não concordo. Tá bem, tá bem. Se alguém não concorda, tudo bem, façam suas apostas. Leva avante. O que eu quero é que a pessoa que crê na palavra de Deus, né, que quer viver pelos valores da palavra de Deus, não tenha dúvida sobre essa questão. Deus fez o ser humano para ser homem ou mulher, e colocou a condição nos seus cromossomos. Acabou. A decisão, a questão está muito bem definida. Em Romanos 1, 26, 27, lemos: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então é um erro o homem querer ser mulher, mulher querer ser o homem. Eu reconheço que talvez uma das áreas mais afetadas do ser humano tenha sido a sexualidade. Pode ter certeza disso. A sexualidade foi alterada. Quando a gente analisar capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver isso assim de forma muito clara. A sexualidade parece que foi aonde o ser humano mais teve perturbações e mexidas e mudanças. E essa questão de mudança de sexo, tentativa disso ou daquilo, vem dentro dessa deformação que o pecado produziu no ser humano. A Bíblia adverte que o ser humano nasceu homem, deve ser homem, nasceu mulher, deve ser mulher. Se você encontrar alguém dizendo, mas tem igreja que aceita isso, tem igreja que... Eu quero dizer para você só o seguinte: aquilo que encontra-se em Mateus 11, 15 e em tantos outros textos da Bíblia que se repete, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas estão avisadas. Deus avisou em sua palavra. Por isso, essas inclinações que podem existir em maior ou menor grau em todos os seres humanos, ou em vários seres humanos, ou boa parte dos seres humanos, elas precisam ser tratadas em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, curta aí, compartilhe, comente, escreva, pergunte e inscreva-se nesse canal porque ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus permitir.